Jamais esquecerei aquela madrugada. O estranho horror de ver que minhas mãos haviam se tornado um vidro nebuloso e de assisti-las, ao longo do dia, ficando cada vez mais claras e diáfanas, até que, por fim, eu consegui enxergar a repugnante desordem do meu quarto através delas, ainda que fechassem minhas pálpebras transparentes. Esse trecho que eu acabei de ler faz parte de um dos grandes clássicos da ficção científica publicados no século XIX, que no caso é um livro chamado O Homem Invisível, de H.G. Wells. Nesse trecho, nós temos uma breve noção do que pode acontecer com alguém que pouco a pouco vai se tornando invisível. Foi com base nessa ideia um tanto quanto fantasiosa que o autor nos presenteia com um livro que fala muito sobre ambição, solidão e poder. Para quem ainda não conhece, esse importante autor britânico ficou bastante conhecido pela sua contribuição ao gênero da ficção científica, principalmente graças aos livros que ele publicou no início da carreira. Entre os mais conhecidos eu posso citar A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, A Guerra dos Mundos e o próprio Homem Invisível, todos já publicados aqui no Brasil. H.G. Wells foi um dos precursores em utilizar a ficção científica como uma forma de crítica, como um instrumento que retrata indiretamente diversos problemas da sua própria realidade, da sua própria época. Ele conseguiu unir muito bem o útil ao agradável, com livros que são tanto uma forma de entretenimento quanto de aprendizado. No caso específico de O Homem Invisível, temos uma obra que explora bastante, e até de forma bem humorada, aquela coisa de transformar conhecimento em poder. Basicamente, nesse livro nós temos o seguinte: um homem muito esquisito chegou de trem numa pequena cidade chamada Iping, que fica no interior da Inglaterra. Ele caminhava pela neve com o corpo completamente coberto por bandagens, usando também óculos escuros, luvas, um chapéu e um casaco enorme. Esse personagem misterioso chegou então numa hospedaria bem simples daquela cidade e acabou, obviamente, chamando a atenção de todo mundo que estava por ali. A hipótese mais comum era de que ele estava desfigurado, de que ele sofreu algum terrível acidente e que por isso vivia coberto atrás dos panos. Esse homem então pede para ficar em algum quarto com o máximo de privacidade possível, sendo que ele sempre se irritava quando qualquer pessoa chegava sem avisar. Dava para ver que ele era muito solitário, era também bastante explosivo, ele se irritava muito fácil. E além disso, era também uma pessoa muito rotineira, muito detalhista na sua própria rotina. Só que era de se esperar que num povoado tão pequeno do interior, uma figura tão exótica como essa acabasse se tornando uma fofoca. Todo mundo naquele povoado queria saber quem de fato era aquele indivíduo. Além disso, pouco tempo depois da sua chegada, algumas coisas estranhas começaram a acontecer naquela região. A principal delas foi um assalto na casa do vigário. Sumiu uma certa quantidade de dinheiro que estava escondido dentro de uma gaveta e sumiu sem deixar nenhum tipo de rastro. Pouco tempo depois desse incidente, o homem misterioso começa a agir de uma forma muito estranha, despertando algumas suspeitas da dona da hospedaria, que começa a questionar aquele indivíduo, começa a perguntar coisas para ele, o que, consequentemente, fez com que ele perdesse a sua paciência e mostrasse para ela o que ele tinha por trás daqueles panos todos, tirando os panos exclusivamente da parte do seu rosto. Esse ato aparentemente simples acaba gerando um verdadeiro caos, seja na hospedaria, seja na própria cidade de Iping, que se viu, de repente, numa situação completamente inimaginável. Acompanhamos então, no decorrer da leitura, tudo o que acontece com os habitantes daquele local, além de vários eventos relacionados a esse homem estranho que tinha acabado de chegar por lá. Vemos e convenhamos que o título do livro, O Homem Invisível, já é por si só um grande spoiler, até porque em qualquer sinopse que você procurar por aí, normalmente elas até já definem quem é esse tal de Homem Invisível, até porque é uma coisa bastante óbvia. A grande questão desse livro aqui, o grande mistério dele, por assim dizer, não envolve descobrir quem é ou quem não é o Homem Invisível, mas sim saber a sua origem e o porquê dele ter ficado assim. O autor se preocupa muito em explorar os efeitos dessa característica, invisibilidade, na personalidade de quem a possui, mostrando que ela poderia se tornar uma faca de dois gumes.
Esse livro é muito interessante também porque ele traz uma espécie de crítica ao uso da ciência para se conseguir mais poder, para conquistar uma vantagem diante do outro. Ao longo da história mesmo, seja de qual século for, o homem sempre utilizou a ciência e a tecnologia para subjugar os demais, para dominar nações mais fracas, para vencer guerras, para obter lucro e por aí vai. Claro que no livro a coisa funciona numa perspectiva muito menor, mas mesmo assim eu acho que dá para fazer essa analogia. De certa forma, o livro até indica um pouco das posturas pacifistas que seriam adotadas pelo H.G. Wells ao longo da sua vida, principalmente durante os anos da Primeira Guerra Mundial. Além disso, uma outra característica muito interessante é que esse livro, O Homem Invisível, foi escrito de uma forma muito bem humorada, apenas mudando um pouco o tom lá para o final dele, quando a tensão aumenta bastante. Isso faz, consequentemente, com que essa seja uma leitura muito prazerosa. Eu acho muito difícil alguém não gostar de ler esse livro. Eu mesmo me peguei rindo em vários momentos com algumas situações absurdas que acontecem. Enfim, para finalizar, deixo aqui para vocês a recomendação desse clássico da ficção científica, um livro rápido e divertido de ler, escrito pelo H.G. Wells. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e eu aproveito para lembrar dos novos horários dos vídeos aqui no canal, que agora serão publicados toda terça e toda quinta-feira, sempre às 18 horas. Também quero te convidar para seguir o Leia para Viver no Instagram, @leiaparaviver, porque assim você pode ficar sabendo das novidades com antecedência. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E também vou deixar aqui embaixo o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também clica logo depois no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!